Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para você. Querido ilustre, venha conosco, vamos falar hoje com a Liliane Santi, psicóloga jurídica, e vamos explicar muito sobre esse mundo do trabalho do advogado junto com um psicólogo jurídico, um perito, que vai trazer aqui as considerações que são muito importantes. Meu nome é Renan Fará e eu agradeço a sua audiência, você que está nos assistindo ou pelo YouTube, quinta-feira às 21 horas, é quando a gente estreia, ou pelo canal da TV Todo Dia, que é toda quarta-feira às 17 horas. Sejam bem-vindos e eu gostaria de fazer uma introdução hoje no tema, que vamos falar a respeito da Maria da Penha, da guarda compartilhada, da alienação parental, todos esses temas que se entrelaçam e vão chegar muitas vezes até no feminicídio, mas também muitas vezes vão cometer injustiças por causa de como essa lei trabalha. Vamos primeiro falar em números. Os números de violência doméstica e de feminicídio no Brasil são alarmantes. A importância dessa lei é de suma relevância. A gente tem que considerar que no Brasil, todos os dias, 4 mulheres são mortas diariamente. Então, isso é uma fonte da BBC. Então, a cada dia, 4 mulheres são violentamente mortas, em razão de questões domésticas, de questões aí de ciúme, de possessão do marido, essa coisa toda. Além disso, o G1 já mostrou que de 2022 a 2023 o número de feminicídios aumentou em 3%, ou seja, é um crime que só cresce. E eu posso falar por causa própria que no meu escritório, a cada 10 casos de júri que aparecem, no mínimo, 8, 9 são feminicídio. Então, de fato, é um crime que cresce muito e a gente tem que tomar essas devidas cautelas com tudo isso para tentar segurar ou diminuir. Além disso, o Brasil, de acordo com a UOL, é o 5º país com maior número de crimes contra mulheres, o maior número de mortes contra mulheres. Então, de fato, a gente tem um ranking aí que não é nem um pouco invejável. E, de acordo com o Senado, a cada 10 mulheres, 3 já sofreram violência doméstica. Por isso, você que sofre violência doméstica ou que sabe de alguém que sofre, ligue para o 180, denuncie, busque seus direitos, busque aí ser tutelada pelo Estado para que isso não se repita, para que você consiga ter o seu problema sanado. Dito isso, ou seja, a Lei Maria da Penha, todos esses mecanismos que o Estado proporciona para proteger as mulheres, que são importantes, dito isso, agora a gente vai ter que falar o outro lado da moeda. Isso porque a lei ela é constantemente violada, ou melhor, usurpada para fins profanos, para fins que não aqueles que ela se destina. Por isso que hoje temos aqui a doutora Liliane, que vamos conhecer um pouco mais agora. Doutora, se apresente para o público nosso. Muito obrigada pelo convite, primeiro, né? Me sinto honrada e lisonjeada de participar. Meu nome é Liliane Santi, eu sou psicóloga jurídica. Não sei se a gente vai explicar agora a diferença ou não, ou seja, não sou clínica, trabalho com processos, não atendo terapeuticamente ninguém. E trabalho em conjunto com os advogados, né, para auxiliar aí nos processos, faço a leitura dos autos e a gente vê, depois nós vamos ter a oportunidade aí de explicar cada um dos documentos, né, se é necessário uma avaliação psicológica daquela pessoa que está procurando, uma assistência técnica quando as pessoas vão para um estudo psicossocial, um acompanhamento junto com o advogado numa audiência de depoimento especial, mas nós vamos ter oportunidade aí de explicar certinho depois cada uma das funções. Perfeito. Liliane, eu conheci ela no podcast do Rodrigo Magno, né, no Delmet, canal Delmet Tribuna, né, e depois eu descobri que ela, na verdade, já tinha atuado em alguns clientes, casos de clientes meus, e aí foi uma afinidade interessante, né? Foi, nem sabia. Pelo nome, às vezes, né, a gente não percebe. É verdade. E posso dizer também na qualidade como profissional, excepcional, e como ela também gosta de um podcast, convidei ela aqui para poder explicar para todo mundo aqui, para os meus queridos ilustres, eu chamo de ilustres o nosso ouvinte. Bom, quantos anos você tem? Pode falar a pergunta que você faz para a mulher? Vou fazer 58 anos. Parabéns. Tá perto. Estado civil? Legalmente divorciada, né? Mas
moro junto sem ter feito a tal da união estável já há mais de 10 anos. Formalmente, né? Porque já Formalmente, porque já é, né? Então, tem uma época que a gente deixa os papéis de lado, né? Tenho 2 filhos, né? Uma de 35, um de 30, e tenho 2 netas, Luísa com 9 e Manuela com 7 anos. E qual é o nome dos filhos? Mohamed e Raíssa. E o Osama é de quem? Osama é só filho do Ziad com a Nabila. Entendi. Bom, e qual é a profissão dos filhos? A minha filha está fazendo psicologia agora. Ela já tinha começado pedagogia, parou. Ela fez gastronomia, então ela era chefe de cozinha. Mas depois começou a querer trabalhar com crianças neurotípicas, né? Porque eu tenho as 2 netinhas estão dentro do espectro autista, são Asperger. E aí ela se interessou e começou a fazer. Mas está estagiando comigo, então talvez, né? Quem sabe? Pegue gosto. Pegue gosto. Ela gosta muito já, está auxiliando assim, em leituras de processo, não para ela trabalhar, mas para ela aprender, fazer discussões de caso comigo, né? Estou tentando passar essa paixão aí para ela. Ela tem gostado bastante. E o Mohamed, ele fez biotecnologia, então ele trabalha com pesquisas, né? Fez mestrado na Unicamp, fez doutorado também na Unicamp, na área de saúde médica, e agora está no Canadá fazendo um pós-doutorado. Que legal, que legal. Poxa, foi longe na carreira acadêmica, né? E muito novinho, passou na universidade com 16 anos. Nossa. Para ver, né, como nem todos os filhos de pais separados têm problemas. A gente se separou desde que ele era um bebê, sempre estudou em escola pública, então assim, vai muito da dedicação do aluno e da boa relação dos pais pós-divórcio, né? O divórcio não pode afetar a parentalidade, então isso nós conseguimos, né? Sempre dialogamos, sempre conversamos, em nenhum momento da vida a gente ficou sem conversar. Então, assim, ligações quase que diárias, mesmo agora, com os filhos já criados, sempre tem algum tipo de assim, e aí, vamos ajudar? Porque aí mudou para o Canadá, né? Então, vem de cá, e aí, o que nós vamos fazer? Então, assim, sempre conversando em prol dos interesses dos filhos. Eu acho que isso é fundamental para o par parental e para os filhos. Essa maturidade parece básica, mas infelizmente é cada vez mais rara, né? Eu não sei por que, né, fica mais rara, porque são pessoas que se amaram e que em um determinado momento escolheram ter um filho ou tiveram um filho aí, mesmo que não estava esperando. A gente formou uma vida, né? Daquele casal formou uma ou mais vidas, né? E as pessoas conviveram durante um tempo, foram amigas durante um tempo. Por quê? Né? Por uma divergência ou por desgostar ou por ter outros problemas aí, né? Culturais, né? Às vezes, como teve aí no meu caso, as pessoas deixam de se relacionar maritalmente e infelizmente passa isso, né, para a parentalidade, e não pode, né? Os filhos não podem, os filhos precisam ser resguardados. Pelo contrário, parece que quer passar inclusive o ódio que ficou do término para o filho. O ódio, isso é um crime hediondo. Eu falo alienação parental, né? Mesmo que as pessoas não gostem desse nome, então assim, a interferência, o fazer a cabeça do filho, isso acaba sendo um crime. A criança e o adolescente têm o direito de conhecer o pai e a mãe com suas qualidades e seus defeitos. Todo mundo, ninguém aqui, eu só tenho qualidades. Eu tenho defeitos, né? O pai tem defeito, o pai tem qualidade, mas qual humano não tem? Então, a criança tem que conhecer toda a parentela, conviver com os tios, conviver com os avós de ambas as linhagens, e depois, quando adulto, ver o que aproveita, o que não aproveita. Afinal, nós somos formados pelas personalidades das pessoas que nós convivemos, né? Pelos amigos, né, as pessoas que chegam depois, mas a nossa base, né, é na infância, a nossa socialização primária. Daí, dividir isso é você retirar da criança.
Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Mas voltando um pouquinho, porque você falou uma coisa interessante que eu não tenho visto repetir-se no meio dos advogados, principalmente os criminalistas. Tenho conversado com advogados bem conhecidos e eu falo assim, e aí, você indicaria isso para o seu filho? A maioria não tem dito que não, sabia? Hoje, talvez até eu, repensando, não sei se eu gostaria que o meu filho fosse advogado criminalista, porque a gente tem enfrentado tantos problemas na nossa advocacia hoje, mortes, né? Advogado foi morto semana passada, na semana retrasada, na anterior também. Sim, então a gente está sendo assassinado, estão tombando colegas. Então, além disso, além da questão do perigo, também a falta de reconhecimento. Parece que o advogado criminalista só é reconhecido quando a pessoa precisa, porque antes disso é demonizado, né? Então, e sem falar na tendência de criminalizar a nossa profissão. Ah, de onde que vem o seu dinheiro? Ah, é dinheiro sujo. Ah, não sei. É difícil mesmo. É uma advocacia que a gente é heróica, mas só na nossa visão, né? Eu acho que tem um preconceito em relação à advocacia criminal. Pensa-se erroneamente que o advogado só trabalha assim com coisas de tráfico. Ah, então o dinheiro vem da droga. Esquece uma gama de outros crimes que acontecem, por exemplo, decorrentes das falsas acusações de molestação sexual, das acusações pós-divórcio, e necessita de um criminalista para medida protetiva e etc. Sim. Então, não dá para colocar, é dinheiro sujo. Dinheiro sujo, a pessoa fez uma falsa acusação, da onde que está vindo então a sujeira? E outra, a qualquer outro segmento, você tem um mercado, você pergunta de onde veio o dinheiro do cliente antes dele passar no caixa? De forma alguma, mas o advogado criminalista parece que cobra-se isso. Mas a minha pergunta era, porque eu vi a sua paixão de querer que a sua filha, né, quem sabe, eu tô passando o processo para ela já tá brilhando os olhos, então, para você, a sua filha seguir sua carreira seria um sucesso. Eu sou uma apaixonada pela psicologia jurídica, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, eu adoro. Então, eu tento passar essa paixão quando eu faço alguma palestra, quando eu vou em cursos de psicologia, porque na universidade ninguém fala de psicologia jurídica. Os alunos não sabem, não tem curso em Campinas, não tem curso em São Paulo. A maior dificuldade é fazer uma pós-graduação. A pós-graduação, as duas que eu fiz na Faculdade de Direito da PUC do Rio de Janeiro, porque aqui você não encontra. E a que encontra também é fraca, né? Você não encontra uma pós-graduação em psicologia jurídica. Então, assim, é uma área ampla, gosto muito. Eu falo assim, da Raíssa trabalhar, mas assim, tem muitas crianças hoje que estão dentro do espectro autista e que aí falam alguma coisa ou confundem ou são autistas não verbais, né? Então ela quer essa área, aí encaixando isso na psicologia jurídica e no que ela tem dado algum auxílio. Caso concreto, criança autista não verbal, mas que ninguém reparou, né? O menino estava lá com uma assadura no ânus por ter um problema de intestino preso, e a mãe fez a falsa acusação. Aí, quando você pega um expert de problemas do neurodesenvolvimento, como o autismo, e aí fala, o intestino ressecado
é uma das características. A criança não fala não por vergonha, porque ela é autista não verbal. Então, ela pode utilizar este conhecimento dela dentro da psicologia jurídica em falsas acusações, por exemplo. Então, ela pode ser uma perita quando for necessário fazer uma avaliação do neurodesenvolvimento, porque tem pais que negam. Assim, a criança está andando na pontinha dos pés, ou a criança está comendo cocô, ou está tendo alguma característica típica do espectro, que é bem largo, né? Então, vamos assim, nível 1 de suporte, nível 2, nível 3 de suporte. Então, às vezes a criança só tem estereotipias, outras não tem. E a pessoa fala assim, olha, voltou da casa do pai, veio comendo cocô. Aí já inventa alguma coisa. Só que essa criança está numa idade da poda neural. Então, assim, a criança se desenvolveu bem até 2 anos e meio, 3 anos, e depois isso acontece com crianças neurotípicas de ter uma regressão. Então, é importante essa expertise para trazer para o processo. Espera aí, isso não quer estar comendo cocô, passando cocô na parede, ou a criança está fazendo birra, se jogando no chão. Não pode não ser birra para não ir na casa do pai. Pode ser uma crise de ansiedade, que é também uma característica. Então, assim, fazer esta investigação. Então, eu acho que seria muito legal, né, ela gostar de fazer isso, porque faltam profissionais. Isso de fazer birra para ir na casa do pai, aí a mãe já fala, ó, então ele tá sofrendo violência lá, por isso ele não quer ir. Não quer ir porque o pai casou, então ele não quer ver a nova mulher do pai. E aí já inventa um monte de coisa. Chega no judiciário despreparado também para fazer essa avaliação. Às vezes a criança chega com um relatório pequeno de uma psicóloga clínica que atendeu 2 vezes e fala, realmente a criança veio aqui e rabiscou tudo de vermelho, fez rabisco, sem levar em consideração que se a criança tem um problema neurológico, ela pode não ter a coordenação motora fina esperada para a idade dela. Então não é porque ela fez lá um risco de vermelho que quer dizer que ela está sendo molestada, violentada pelo pai, apanhando da madrasta. Então, cada profissão tem a sua expertise. E dentro dela, a gente ainda precisa procurar outras áreas. Então, às vezes chega um caso para mim que eu falo assim, pode ser. Eu vou lá e falo, Raíssa, dá uma olhada. Uhum. Então, por isso é importante, né, a gente abrir o leque. Eu falo isso sempre para os advogados, então vamos lá. Nenhuma ciência dá conta de tudo sozinha. É impossível. O direito não dá conta. Da mesma forma que a psicologia não dá conta. Não adianta te falar, vou chegar aqui no processo, eu sei o que fazer, vou fazer. Não, vai me faltar conhecimento jurídico. Para o advogado, vai faltar conhecimento psicológico. Para o próprio psicólogo jurídico, vai faltar conhecimento quando for de uma outra área. É um problema, sei lá, que a neuropedagoga precisa, ou a criança precisa de uma fono. A criança está gaguejando quando chega para ficar perto do pai. O que pode ser isso? Então, a gente vai procurar ter um trabalho multidisciplinar. Né? Se o cliente às vezes não tem condição de contratar essa gama de profissionais, quem está no caso vai e pergunta, liga para os amigos e a gente tenta trabalhar da melhor maneira possível, pelo menos para levar as hipóteses para que o juiz defira um atendimento ou uma perícia naquela área. Às vezes, nitidamente, está claro, às vezes, que a pessoa tem um problema psiquiátrico. Né? Uma personalidade histriônica, uma mãe que não faz contato visual, uma mãe que tem vários comportamentos de não querer entregar a criança e ela mesma chama a polícia para ela que ela não vai entregar. Então, isso é caso concreto. Assim, você vê que a pessoa está descontrolada, mas que não é um descontrole apenas emocional, que existe uma patologia ali. Então, pelo menos trazer os indícios para que o juiz peça uma perícia médica psiquiátrica. Então, o psicólogo jurídico traz os embasamentos que dê o convencimento ao juízo de que é necessário, né, como diz lá na lei da alienação parental, uma ampla perícia
biopsicossocial. Bio é do médico. E aí a gente vê qual é a área, às vezes não só psiquiátrica, às vezes, como eu disse, precisa de um neuropediatra, precisa de um psiquiatra infantil, precisa de uma fono, então, alguma psicológico, social, uma assistente social. Então a lei diz da ampla, né? Só que, infelizmente, esta ampla investigação, com histórico da cronologia do casal de antes de separar, por que separou, o que aconteceu, isso se perde pela falta de profissionais, né? Infelizmente, concursado, perderam até o concurso de 2017, porque não chamou ninguém. O concurso até venceu, as pessoas não foram chamadas. Pós-Covid, funcionários faleceram, né? Pessoal do tribunal. Outros aposentaram, muita gente aposentou. Outros estão de licença maternidade. Então, assim, tem comarcas que em volta da gente que está sem profissional. Tem que emprestar. Então, você imagina. Superlota. Nem vou citar. Vizinho nosso aqui tá sem ninguém. Aí chama uma, outra aqui, da comarca vizinha. Então, assim. Eu tô com um de Americana que foi marcado o estudo psicossocial para outubro. Outubro. Tá. Caso emergente. Eu estou com um que marcaram para 2026. 2026. 2025, vários estão marcando em São Paulo. Então, assim, você está com uma necessidade... Americana marcou para outubro. Outubro ainda... Parece ser aceitável. Está aceitável dentro da realidade que a gente está vivenciando. Mas você estava falando sobre não querer fazer tudo, né? De fato, o advogado, ele... Quando a gente escreve, parece que a gente só acha. Se eu falar, excelência, está dando indícios, ele vai falar, o Renan acha isso. Agora, quando a gente junta um parecer de um perito, que a gente chama de amigos da ciência, é outra pegada. Porque daí é alguém que tem um know-how que nem o juiz tem. Aí você levanta uma lebre que para ele ignorar fica muito mais difícil. O advogado falar é igual um bezerro dançando, mas o perito, quando junta um laudo, aí ele é respeitado. O advogado ganha o argumento nessa forma. Pelo menos para chamar depois uma perícia judicial. Sim, exatamente. Só que o problema é que a gente corta justamente na questão econômica, né? Não é todos os clientes que vão ter condições de contratar, mas é importante que haja aí esse instrumento para o advogado. Sim, com certeza. Doutora, antes da gente começar a parte mais do mérito aqui da causa, hobby da senhora, o que a senhora gosta de fazer, fora de expediente, não vem falar ler processo, porque isso não é hobby pra ninguém. Eu falo para ele que é ler processo, ele não acredita, então eu vou ter que inventar alguma coisa. Não, juro, eu amo ler processo. Final de semana eu descanso lendo processo, eu não leio processo, estou fazendo curso de psicologia jurídica. Agora estou fazendo um curso, uma pós-graduação em direito processual de famílias e sucessões. Então, eu gosto muito de ler, tá? Então, assim, eu acho que a leitura é o meu hobby. Eu gosto muito de poesia, o que não é jurídico, eu gosto muito de poesia. Eu gosto de ficar com as minhas netas, brincar de casinha com as minhas netas. Conseguimos fazer um passeio aí de 6.000 quilômetros de carro, que foi magnífico. Fomos para o Pantanal, Chapada dos Guimarães, fomos até Cacoal, Rondônia de carro, então assim, foi muito legal. Ir para a piscina com elas, assim, sempre, eu gosto de família, né? Estar com a minha mãe, estar com a minha filha. O meu filho está mais longe, né? Preciso visitá-lo lá no Canadá, mas está muito frio, né? Chegou a fazer menos 44, esses dias estava menos 22, então tem que esperar ficar calor. Mas assim, brincar de casinha, eu acho. Brincar de casinha é coisa que eu gosto muito. Pronto, achou o hobby. Era isso. E antes de ser psicóloga jurídica, assim que se formou da faculdade, qual área, o que você fez antes de ser psicóloga jurídica? Psicóloga clínica, mas confesso, eu não gostava, sabe assim, as pessoas querem que o psicólogo clínico tenha uma varinha de condão e que faz assim, plim, e o problema está resolvido. Mas, para que a pessoa tenha mudanças, ela tem que necessitar, mudar, ela tem que ter o desejo de mudar. Nenhum psicólogo é milagroso. Então, não adianta a pessoa ir se não tem muita efetividade. Então, eu fui meio desgostando da clínica, né? Por isso.
Aí fui trabalhar com crianças com problemas de aprendizado, né, na escola. Uhum. E também a gente vai descobrindo aí na prática que a maioria das vezes é um déficit por faltas, né? Aí linkando agora com o divórcio, né? Muita gente deixa o filho faltar para depois falar que a criança não está indo bem na escola porque a criança separou e porque o pai se casou de novo. Então, justifica como se a criança tivesse tido notas baixas, uma queda de rendimento escolar, quando na verdade essa criança não está indo para a escola. E daí não tem como ir bem na prova se falta o conteúdo, você não aprendeu o conteúdo. Sim. Né? Então, tudo a gente tem que olhar de uma forma sistêmica. Quando chega um caso, tem que olhar todas as nuances, né? Abrir um leque de possibilidades. Eu sempre gosto, enquanto assistente técnico, de ir para a escola, conversar. Porque o assistente técnico pode usar, como está lá, né, no 478, todos os meios que julgar necessário, entrevistando pessoas, conhecendo instituições, a mesma coisa que o perito. E a escola revela muito sobre aquela criança. Então, às vezes, nos autos do processo, estão descrevendo uma criança que você chega na escola e a pessoa fala, não, peraí, não é essa, aqui ela é comunicativa, aqui ela tem um monte de amigos, aqui ela tá super bem, a gente nunca percebeu nenhuma mudança de comportamento, não, aqui tá tudo ok, né? Ou às vezes, nossa, mas tá sem nota, mas antes ela não faltava, agora a criança tá com 30 faltas. Uhum. Então tem que ficar atento, né, a tudo isso. Aí depois da escola você foi já entrando mesmo pro colégio. Daí conheci o Anésio, né, que é o meu marido, alienado, né, e fui procurar um mediador, porque eu falei assim, não é possível o jeito que esse o casal parental vive, né, com essa criança no meio. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Então eu fui para a internet procurar um mediador para falar, precisa de paz aí, né? Não dá para ser assim. E conheci um mediador famoso aí, que eu não vou falar o nome, que tem muita gente que desgosta dele, apesar de eu gostar, que também acham que o mediador é uma pessoa, claro, o mediador cobra, mas depende da outra parte querer mediar. Então as pessoas às vezes falam mal do mediador, o mediador cobrou e não deu resultado. Não, depende dele, ele faz da melhor maneira possível o trabalho, mas depende da outra parte querer conciliar, mediar, né? Aí fui buscá-lo e ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era psicóloga, ele falou assim, mas por que você não trabalha com psicologia jurídica? Eu falei assim, nossa, eu nem vi isso na faculdade, não sei como é que é. E ele disse, vai ter um congresso no Rio Grande do Sul, um congresso de BDFAM. Nossa, vai estar os maiores nomes lá, ia estar o Rolf Madaleno, a doutora Angela Jimenez, né, o Paulino Conrado, vai estar os grandes nomes. Por que você não vai? Vê como é que é, né? Eu acho que já vai ser legal. Aí eu falei para Inês, vamos passear, vamos lá. E eu fui, me inscrevi e fui para o congresso. Fiquei apaixonada. Voltei e falei assim, mas onde é que eu vou fazer o curso, né? Não tem. Que curso? Procurava, não tinha curso de psicologia jurídica, uma loucura. Aí tinha uma professora da PUC, aqui de Campinas, Maria de Fátima. Ela dá este curso, ela tem 35 anos de expertise, e ela dá esse curso num espaço que é dela, com certificado e tal, mas assim, um curso bem básico. Introdutório. Fiz com ela, aí ela me indicou um outro que era online, mas que foi bom, que era Ciclo CEAP, se alguém tiver interesse. Fiz no Ciclo CEAP. Aí fui fazendo com outros profissionais, né, que dão esse curso, até que cheguei na Glícia Brasil, minha querida professora, e fui fazer a pós, né, as duas pós. Fiz uma outra pós de investigação criminal e psicologia forense, que também foi muito boa. Essa é em Ribeirão Preto?
Um amigo meu fez. Depois eu fiz essa do Instituto, né, da PUC do Rio de Janeiro, fiz 2 lá, e continuo nos grupos de estudo, e agora estou fazendo essa em Direito, porque eu acho que é importante, se complementa. Sim. Bom, perfeito. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Entrando agora na questão de mérito mesmo, quais são as funções do psicólogo? Psicólogo forense, psicólogo jurídico é sinônimo, certo? É sinônimo, só que usam mais o forense para a pessoa que é do fórum. Então, ela passou num concurso e ela trabalha dentro do fórum. Mas a função é a mesma, O forense, né? acaba sendo de carreira ali dentro público e o psicólogo jurídico privado. Isso, acaba sendo, então as funções... Eu sou também perita ad hoc, então alguns juízes me nomeiam, comarcas, às vezes distante daqui, então fui nomeada para uma perícia, não vou falar o nome da cidade, mas em Minas Gerais, num lugar bem distante. O perito ouviu meu nome, encaminhou o processo, perguntou se eu aceitava, aceitei e fui para essa comarca fazer a perícia. Então aí é perita do juízo, mas não concursada, né? Ad hoc, só para aquele ato. Perita só para aquele ato. E perita ad hoc recebe? Porque advogado ad hoc não recebe um obrigado tapinha nas costas. R$400... Depende da cidade, Mas receber alguma coisa. A gente faz por amor. Se eu for no fórum, é que agora a maioria das audiências está sendo online, mas antigamente a gente ia no fórum, aliás, até hoje online. Faço a minha, que eu sou contratado, aí, doutor, você não pode ficar para a próxima, é ad hoc, Nossa, mas você não leu o processo, você não sabe né? Não li o processo, não conheço a pessoa, não conheço a parte, não conheço nada, é só um pro forma, sabe? O advogado ad hoc. Eu aceitei essa, porque era uma falsa acusação de molestação sexual de um menininho autista, não verbal. E foi a coisa mais linda do mundo, essa perícia. Não posso falar aqui, depois a gente fala no particular, mas assim, eu senti que eu poderia ajudar, né, que eu tinha instrumentos para isso, então eu aceitei. Mas é isso, né? Às vezes é por amor, né? Às vezes advogados me pedem. Trabalhei num caso que saiu até na UOL, no site, né, com um escritório famoso de São Paulo que me pediu um pro bono porque era uma pessoa, um morador de rua que estava fazendo. Então, fiz também, a gente faz, você fala assim, nossa, eu tenho um instrumento que eu posso fazer e posso ajudar a fazer a justiça, né? Eu não vou me negar a fazer. Né? Se a pessoa realmente não tem condição. Então, tem que fazer, né? Não dá para a gente ter um conhecimento
e às vezes vê que a pessoa realmente não tem condição de pagar, como um morador de rua, deixar a pessoa, né, na mão por isso. E tirando esses casos gratuitos, a DOC ou, né, a Pro Bono, quem que contrata você? Quem que é o seu cliente? Muitas vezes as pessoas estão nos grupos de pais, mães e avós alienados, né? Tem muitos grupos no WhatsApp. Então, se você está sofrendo aí com alienação parental, a gente sabe que, primeiro momento, a pessoa tem depressão, depois tem vontade de se suicidar, ou às vezes tem vontade de matar a mulher ou o homem, porque não é uma questão de gênero. Tem pais também que alienam, e pais com poderes aquisitivo alto, e a mulher, às vezes, sem poder aquisitivo, uma mulher que ficou para cuidar do lar, ele massacra ela, ele esmaga ela nos processos. E tem mulheres também que esmagam o homem nos processos com mentiras, né? E as pessoas ficam enlouquecidas, ou querendo morrer, ou querendo matar. Eu tenho 5 clientes que se suicidaram aí nesse tempo, e não tem o que a gente fazer, porque a pessoa não avisa, e quando você vai ver o familiar. Então, o nome aparece nos grupos de WhatsApp. Também tem grupos de WhatsApp de advogados criminalistas e familiaristas. A pessoa fala assim, nossa, tô com tal caso, naquelas discussões. Ah, tem uma psicóloga assistente técnica que fez tal documento para mim e foi ótimo. Ah, meu cliente estava preso. Nossa, ela pegou e ela conseguiu ali mostrar, peguei um link do depoimento especial, mostrei para ela, ela viu as falhas que tinha, conseguiu fazer um documento, deu convencimento ao juiz, porque eu faço análise das expressões faciais e corporais também, e tal. Então, às vezes, o cliente vem pelo grupo, o advogado não me conhece, ou o advogado trabalha com uma outra assistente técnica, e isso aconteceu essa semana. A advogada falou, olha, eu sempre trabalhei com a fulana, né? Mas o cliente exige que seja você. E às vezes o advogado é que fala para o cliente, olha, eu conheço uma assistente técnica que eu acho que pode nos ajudar nesse caso, pode avaliar o seu filho, pode ir para a sua casa, passar uma tarde lá, aplicar testes projetivos, aplicar alguma atividade gráfica, dependendo se a criança for pequena, uma atividade lúdica, pode olhar como é que você é como pai, pode olhar como a sua esposa, a atual esposa está tratando a criança. Então, dá para fazer esse trabalho de campo e aí traz o documento, né, para os autos e ajuda no convencimento do juiz. Era o que eu ia perguntar, para que servem essas avaliações, os pareceres? Alguns, tá? Não todos, não adianta falar que vai me contratar e vou fazer milagre, não. Mas tem casos que são tão gritantes o que está acontecendo, que os juízes acabam por decidir escrevendo assim, embora a avaliação ou parecer juntado aos autos seja parcial, contratado pelo requerente ou pela requerida, trouxe a esse juiz o convencimento necessário para que formasse a convicção do juízo. Então, tenho várias decisões dessas. Muitas vezes, só serve para o juiz falar, pode ser o MP, talvez, e aí nomeia um perito do juízo. Esses que eu estou dizendo são casos graves. Eu vou citar um exemplo assim, do que seria um caso grave. A mãe falava que ia se matar e ia matar o bebê se o cara se separasse. O cara se separou. Ela foi naquela tarde na psicóloga dela e falou, eu vou me matar. E a psicóloga, junto com o psiquiatra, estava também um psiquiatra, conversaram e o psiquiatra falou, ela também me disse isso, e eu não sei se a gente avisa a família, não avisa a família, e eles resolveram conversar com ela. Então, até as 10 horas da noite conseguiram conversar. Quando foi 1h30, mais ou menos, a psicóloga mandou uma mensagem, começaram a mandar mensagem, ela não atendia nem nada. A própria psicóloga dela é quem chamou a polícia para a polícia arrombar a porta e ela realmente tinha tomado medicação. Então, quando eu avaliei o pai com essa, que estava com essa, era um bebê,
que fizemos e trouxemos todo esse histórico, claro, ele conseguiu liminarmente a guarda da criança. Então, assim, mas é um caso grave. Não vou dizer que qualquer caso, fez o parecer, é milagroso. Não, mas que levanta uma série de hipóteses. Estamos com um caso em que a criança, com 7 anos, está pesando 9 quilos. A criança está precisando de sonda. Há fortes indícios, fortíssimos indícios, que a mãe está adoecendo essa criança. Tem uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen por procuração, tem filmes que falam sobre isso. No sexto sentido, tem uma menina que a família que está envenenando ela. Eu não assisti. Eu assisti... É antigaço, né? Acho que na internet, se pesquisar, né, tem 6 filmes. Depois eu até passo o nome, se coloca aí no link. 6 filmes que falam sobre isso. A pessoa não dá comida, ou a pessoa dá uma medicação que vai desidratando, que vai dando diarreia, que vai dando vômito, e essa criança vai adoecendo. Os médicos não encontram a doença, a criança precisa de sonda, mas para quê? Para não entregar para o pai. Olha, ela está tão doente, sendo alimentada por sonda. Então, quando traz isso para o juiz, olha, peraí, a criança não está na escola, a criança não tinha problema nenhum, os médicos não encontram o problema, CREAS, Conselho Tutelar, está todo mundo já ficando assustado com essa situação, vamos pedir uma perícia médica psiquiátrica. E aí o que a pessoa faz? Muda de cidade. Então, fica cada vez mais confirmado. Então, o assistente técnico, como o próprio nome diz, é um assistente técnico, vai auxiliar o advogado a coisas que o advogado, hipóteses, né, diagnósticas que o advogado não teria expertise para falar para o cliente, vai só ficar pensando que está doente, mas pode ser uma patologia ou psicológica ou médica psiquiátrica de quem está adoecendo a criança, do cuidador da criança. O advogado pode arrolar você como perita particular e ser ouvida também em audiência ou não? Arrola, uma vez tendo trabalhado, né, no processo, arrola como testemunha técnica. Então, se eu fiz uma avaliação, se eu fiz um parecer, ou se eu fui assistente técnica, me arrola para audiência. Aí o Ministério Público, o juiz, o advogado da outra parte e o advogado do cliente fazem as perguntas que eu respondo no momento da audiência. Aliás, fica a dica para quem gosta de tribunal do júri, o assistente técnico não conta como uma das 5 testemunhas que você pode levar para o plenário. No plenário, primeiro são ouvidos os assistentes técnicos e depois as 5 testemunhas de defesa ou 5 testemunhas de acusação. Tá? Então fica a dica para quem gosta de júri. Você ganha uma ou duas, você pode levar até dois peritos. E é também outra, porque se convence juiz, também convence jurado. O jurado também gosta de ver que o advogado levou um esperto chama de esperto da ciência, ou seja, porque a gente no direito não fez determinadas matérias, aliás, a gente não fez a maioria delas que tem a ver com a questão da psicologia. E aí você levar uma pessoa que tem essa expertise, mostra que você se preocupou com a verdade, em trazer a verdade para o jurado. Isso é muito ponto positivo para você. Não só psicologia, às vezes um engenheiro, uma questão para ver um acidente, mostrar a questão até da mecânica. Todos os peritos são muito bem-vindos no tribunal do júri. Só se falar bem do seu cliente, né? Claro. Senão você não leva. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio de um mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo.
Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem, no momento da lavagem do cabelo, até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. E a audiência de depoimento especial, aquela que é ouvida a suposta vítima ou vítima de um abuso sexual? Vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas, como funciona? Sim, tem um rito próprio, né? O depoimento especial. Então, as partes só podem fazer pergunta depois do intervalo. Então, como deve acontecer? A criança vai estar, para quem não sabe o que é o depoimento especial, tá? Em casos de violência, da criança ter sido violência, ou se tiver a hipótese, ou tiver a acusação de que ela foi vítima, ou de que ela presenciou uma violência, ela não vai ser interrogada, indagada pelo juiz e pelo Ministério Público e pelos advogados, como era antigamente. Porque até antes da lei, ficava ali na mesa e perguntava, o juiz perguntava diretamente, a criança nem entendia os termos, não entendia nada o que o juiz estava falando, nem o promotor, porque tem o juridiquês, né, que às vezes até os adultos não entendem. Para fins dessa lei, menor é abaixo de 18, criança é abaixo de 18 ou não? Tudo abaixo de 18. Tá. Então, uma menina de 17 anos... 17 anos, 11 meses, 29 dias. Na época dos fatos. Na época dos fatos. Na época dos fatos. Então, qual que é o rito? Vai ter uma mesa, né? Ou um banquinho, depende do local, 2 poltronas. Vai ter um microfone e vai ter uma câmera dentro da sala do depoimento especial, em que estará a entrevistadora. Entrevistadora ou entrevistador pode ser do serviço social ou um psicólogo, que seja lá do Tribunal de Justiça. Então, geralmente já faz parte ali da equipe técnica que acumula essa função. Vai primeiro perguntar para crianças coisas básicas. Como é que é teu nome? Se tem cachorro? O que você gosta de fazer? Que série que você tá? Com quem que você mora? Perguntas para descontrair a criança. Qual o seu hobby? Qual é o seu hobby, né? O que você fez hoje de manhã, né? Antes de vir para cá? O que você fez antes de vir para cá parece uma coisa boba, mas já faz parte das regras do depoimento, que se chama, essa parte, treino de memória episódica, para ver do quanto a criança tem memória. O que você fez hoje de manhã? Eu não sei. Mas Mas vamos lá, o que você comeu no café da manhã? Não lembro. E daí vai lembrar um fato que aconteceu há 6 anos, né? Então ela vai... E ontem? O que você fez ontem? E o que vocês jantaram? Então vai buscando, né? Ver como é que está a memória dessa criança. Precisa sempre o entrevistador falar as regras básicas, que é: nós estamos aqui só pode falar a verdade.
Então, eu vou fazer um teste com você. E, claro, se for uma criança pequena, né? Um adolescente ou uma já mais para jovem adulto, já vai saber a diferença de verdade ou mentira. Mas com crianças, eu preciso saber se você sabe o que é verdade, o que é mentira. Se eu disser que isso aqui é um gato, eu tô falando verdade ou mentira? Ah, tá falando mentira, isso é uma caneca. Se eu disser que eu tô com um sapato vermelho, é verdade ou mentira? Ah, é verdade. Ah, que bom, você sabe o que é verdade e o que é mentira. Aqui só pode falar coisas que aconteceram. E aqui a gente só pode falar o que lembrar e o que souber. Por exemplo, se eu perguntar o nome do meu marido, o que você vai responder? Não sei. Então, tem essas regrinhas para a criança entender, né, que ali tem que se falar a verdade. E precisa dizer: olha, você não tem obrigação nenhuma de participar desse ato hoje, porque é direito da criança ou do adolescente ficar calado. Só que nunca a gente assiste 50 depoimentos especial, 49 o entrevistador, a entrevistadora não fala do direito de não falar. Eu vejo esse direito de não falar, mas não vi a introdução anterior. Da mentira, aqui é obrigatório falar a verdade, não vi isso. Então, tem uma regra, né, as regrinhas básicas, né, de ter que falar a verdade, não pode inventar, só pode ser o que aconteceu, não pode ser nada do que não te contou. Então, ela tem que ler aquela regrinha básica. Aí, vai para a pergunta, depois dessa transição, e ela vai falar assim: mas então, fulano, me conta, o que você veio fazer aqui hoje? Aí, vamos ver o que a criança responde. Não sei. Ah, ninguém te disse? Quem te trouxe aqui? Não disse o que você vinha fazer? Ah, disse que eu ia vir conversar com uma pessoa, com você. Ah, e você veio conversar aqui sobre o quê? Sobre uma coisa que o meu pai fez. Ah, e o que o seu pai fez? Então, sempre o entrevistador tem que repetir o que a criança falou, sem sugestionar, sem induzir. E é proibido falar o que consta na acusação. Então, se a criança falar não sei, ela espera um pouco, tem que ter um tempo do silêncio, pergunta novamente, não teve o que falar? Vai chamar na sala de audiência e falar: excelência, não saiu nada daqui. Porque é livre narrativa. Então não pode falar: olha, mas eu sei que você veio aqui porque você falou que o seu pai passou a mão na sua pepeca. Não pode, isso é proibido, né? Não pode. Bom, mas vamos dizer que a criança fala: ah, eu vim aqui porque o meu pai passou a mão na minha pepeca. Ela tem que repetir: ah, o teu pai passou a mão na sua pepeca? E a criança: e aí? Ah, e aí ele falou para eu tirar minha roupa. E aí a criança vai falando. E a entrevistadora sempre repetindo aquilo. Vai chegar um momento que ela ou ele, né, o entrevistador, a entrevistadora, vai se dar por satisfeito. Ou a criança falou, ou falou diferente do que estava na acusação, mas falou. Ou não falou nada. Aí, neste momento, que é o momento do intervalo ou da pausa, ela vai ligar na sala de audiência, ou vai digitar no notebook, ou se a sala é um anexo, ela fala para a criança: só um minutinho, como eu te disse no começo, porque ela vai dizer no começo, como eu te disse no começo, nós estamos aqui sozinhos, mas tem pessoas ali nos assistindo por uma televisão, como se estivesse assistindo, né, um filme. E eu preciso perguntar para essas pessoas se eu não esqueci nada. Então, só um minutinho. Aí ou ela digita, ou ela pergunta, ou ela vai na sala. A criança tem que sempre estar, a gente tem que estar de olho na criança, porque se a criança sai, a mãe ou o pai, quem acusou, a avó, tá ali fora, né? Então, tem que garantir que a criança esteja na visão da câmera. Aí ela vai falar: excelência, eu terminei. Tem perguntas? O juiz vai falar: ah, eu tenho sim. Pergunta que hora do dia que acontecia. Ah, Ministério Público, eu tenho isso, isso e isso. Ah, advogado de acusação, advogado de defesa, pergunta. E muitas vezes, né, nessa pergunta,
o entrevistador tem a obrigação de filtrar e na hora de falar, excelência, dessa forma eu não posso perguntar. Isso aí está induzindo, está sugestionando. Ou falar para o Ministério Público, não, essa não dá. Então, ela vai modificar aquelas perguntas que, na maioria das vezes, são indutoras de uma resposta, né? Sim ou não, e ela vai mudar e vai voltar a fazer essas perguntas. A gente chama de perguntas em bloco. Por quê? Porque ela vai anotar a pergunta de todo mundo e vai voltar lá a fazer, para não ficar toda hora fazendo isso. Uhum. Se a criança começa a falar coisas muito malucas, né, eu sempre sugiro que a defesa não pergunte mais nada, porque quanto mais perguntar, mais vai sair coisa louca. Tem depoimento especial que eu participei, que no final, quando perguntou assim, mas você se lembra do dia que isso aconteceu? A criança falou, não, né? Eu ainda estava dentro da barriga da minha mãe, como é que eu ia lembrar? Aí você fala, pô, tudo isso... Ela escutou de alguém. Né, escutou de alguém, mãe falou, porque a criança não se lembra. Então, é um rito que tem que tomar bastante cuidado. O assistente técnico pode estar presente ao lado do advogado. Tem juízes que permitem. Doutora, tem perguntas? Eu faço diretamente. A maioria quer que o advogado faça as perguntas. Então, vamos lá com um bloquinho, eu pergunto isso aqui. Estou sentada ao lado do advogado, o advogado lê e faz a pergunta. Se o juiz fala diretamente comigo, doutora, assistente técnico, tem perguntas? Porque na lei está escrito, após o intervalo, a entrevistadora voltará a perguntar para a criança as questões feitas pelo juiz, pelo Ministério Público, pelo advogado de defesa, acusação, assistente de acusação, né? E assistente técnico das partes. Então, teoricamente, eu poderia falar, mas a maioria dos juízes pedem. O que eu vi na semana passada, o juiz pediu para a gente escrever no chat. E aí ele fez a peneira. Ele foi selecionando essa pergunta do MP eu não vou aceitar por causa disso, essa aqui. Aí essa aqui eu não entendi, doutor. Doutor, é importante por isso. Ah, tá. Inclusive deu oportunidade. Essa aqui eu vou indeferir, mas excelência, isso é importante para mostrar que o pai saiu da casa. Ah, tá. Então foi legal porque deu para dar um contraditório. E aí, para ela, ele mandou ela fazer. Ela fez na ordem que ela quis. Depois ela perguntou se faltou alguma coisa, então foi ok. Agora, já tive caso em Americana em que o juiz... Eu fiz uma pergunta, o juiz achou pertinente, mandou fazer. Ela falou, não vou fazer porque isso revitimiza a vítima. Aí ele falou, não, mas eu quero que faça. Não, eu não vou fazer. Ele falou, você vai fazer, senão eu vou te prender por desobediência. Pois é. Aí ela falou assim, eu vou fazer a pergunta, muito embora seja contrária, mas já que eu tô sendo ameaçado de ser presa, eu vou fazer. Aí fez. O Conselho Federal de Psicologia foi totalmente contra, fez até uma resolução para que o psicólogo não participasse deste ato. E aí o Ministério Público entrou com uma ação, com mandado de segurança, para acabar com essa resolução e o Conselho teve que acatar. Mas assim, o Conselho é contra, né? Porque o psicólogo acaba tendo que ser conivente. Então, vamos separar, gente. Peraí, vamos separar. Existem os estupros. Não estou aqui falando que não existe. Existe casos de pais incestuosos, mães incestuosas, irmãos incestuosos. Então, tem sexo dentro da família? Tem. Tem filhos que engravidam do pai? Tem. Tem o tio que estupra a sobrinha? Tem. Tem o pirueiro lá da van que pega uma criança e estupra? Tem. Não estamos, esse programa aqui não é para falar do que acontece mesmo. Então, o depoimento especial nasceu para proteger essas vítimas, para elas não precisarem estar na sala de audiência olhando para o estuprador, para não revitimizar com perguntas que falassem do dia do estupro, porque a pessoa realmente fica traumatizada. Só que aqui é um programa psicojurídico, né? O direito, como é que é? O direito ilustrado. Então, nós estamos ilustrando com casos de falsas acusações. Falsas acusações. Então, a gente precisa deixar isso bem certinho. Então,
Por que o Conselho Federal foi contra? Porque a criança é usada na falsa acusação para fazer uma prova que vai acabar prendendo o pai ou a mãe dela, né? A criança é usada para mentir e para condenar um dos genitores ou os avós, às vezes avós. Por quê? Porque a casa em que morava a mãe e a criança era do avô. Se separou, esse avô falou: eu quero que você saiba porque eu vou alugar a casa agora. A mãe, com raiva do avô, faz uma coisa dessa. Eu quero vender a casa. Ou alguém constrói no terreno que era do avô. E aí fica aquela briga. Então, com ódio do avô, com ódio da avó, que às vezes é a sogra que vai lá interferir, vai vender, você tem que sair, vou te dar um mês para você sair. Acusação contra a avó. Então, nós estamos falando aqui de crianças usadas para fazer prova. Nós temos um caso que a gente tratou lá no Delmet, acho que você estava junto, o da Priscila, que a Priscila é a irmã da Camila. Não sei se você estava nesse dia. Não me lembro. É uma mãe que está presa por uma falsa acusação feita pela avó e a criança nem confirmou, mas como a avó falou, aquelas coisas que acontecem no judiciário, ela está presa desde outubro. Ou seja, falsas acusações acontecem por vingança, por motivo econômico, por qualquer questão de ego, tudo isso motiva. Novo casamento. Então, gente, o homem incestuoso, mulher incestuosa, que é raro, né? E não sou eu falando. Searas, com C, Searas, da USP, que é um centro de estudo de famílias incestuosas, diz que é raríssimo ter uma mãe que cometa o incesto. Então, os pais são na maioria, e na maioria, na verdade, são os irmãos, tá? Os pais estão em segundo lugar ainda para os irmãos. Tem padrastos que cometem? Tem padrastos que cometem. Só que essas pessoas, elas não se controlam, elas cometem o incesto na constância do casamento. E é um segredo em família. A família tem vergonha de falar. Se uma criança é estuprada pelo pai, a família incestuosa é uma família que ela toda, a gente chama de família incestuosa, não de pai ou de irmão. É a família, porque sempre tem um conivente, um que sabe, um que fecha o olho, e aquilo fica ali dentro como um segredo. O que acontece no pós-divórcio? Se separou. Se separou por quê? O cara arrumou uma amante. A amante era a secretária. Aí a secretária ficou grávida, isso veio à tona. Aí no primeiro dia que a criança... Aí o cara se divorcia, casa com a secretária. O primeiro dia que a criança vai lá na casa dele, o pai passou a mão na pepeca. Por que o pai não passou a mão na pepeca 5 anos? Durante 5 anos que ele estava com a criança dia e noite. Ele foi passar depois que ele casou. Eu estou com um caso em que a acusação veio depois que o rapaz se casou com uma moça que foi capa da Playboy. Então, corpaço. Por que ele iria bulinar na criança de 3 anos se ele está nesse recém-romance com a moça que foi capa da Playboy? Ou seja, né? Esse programa é para adulto. Sexo o dia inteiro, início de relacionamento. O pai ia passar a ter interesse em fazer alguma coisa com uma criança? Não. Então, tem vingança. A mesma coisa com mães. Né? A Camila, estou falando o nome aqui porque está público. Quem olhar na internet ou quem quiser me procurar, tem o Instagram da Priscila, foi no Delmet, foi no SBT, fez passeata, fez passeata em Osasco. Assim, ela está mobilizando toda a rede social, está tentando contato com o Fantástico, com todos os programas de televisão para contar do caso. Então, não é um caso que é um segredo, que a família está expondo. Fazia 15 dias que a Camila tinha se casado. Aí, no primeiro final de semana, fez a acusação que ela mexeu na pepeca da filha. Sim. A mãe tinha acabado de casar. Por que ela iria mexer na pepeca da filha dela? Então,
Tem homens que têm ciúme e faz isso por vingança, tem mulheres que tem avós que são os principais cuidadores. Então, assim, a avó cuida do netinho. Aí, dia e noite, porque não quer ir para a creche, porque é pequenininho, só tem 2 anos e meio. Ah, que dó, vai ficar na creche inteira. Não, eu vou olhar. Casal se separa. A nora fala, a senhora não vai olhar mais. Vou botar na creche. Matricula das 7 às 19 na creche. A avó fica com raiva. Primeiro final de semana que o neto vai com o pai, ou que a neta vai com o pai, faz a acusação contra a mãe. Né? Às vezes a criança tá com um pipi sujo, né, mal lavado, a mãe precisa baixar ali pelinha para lavar, ou o pai tem que baixar a pelinha para lavar, a criança chora porque doeu, porque ficou irritado, ficou vermelhinho, chega em casa, a mãe falou, pai lavou seu pipi? Lavou. Doeu. Você não quer mais que ele lava? Não quero. Aí vai na delegacia e fala, olha, a criança tem 2 anos e meio, 3 anos, não sabe nem falar, não sabe nem o que é um ato de higiene, não sabe o que é um ato libidinoso, não consegue nem falar. Olha, meu filho falou que o pai mexeu no pipi, doeu, não doeu? Você não quer mais ir no papai? Pronto. Eu tenho caso assim, mas foi tipificado como maus tratos. Ah, judiou, né, na genitália, machucou de propósito. Mesma história. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri. nojuri.com.br. Doutora, tive um caso agora recente que a pessoa teve que confessar em juízo, porque foi assim, era uma tentativa de feminicídio, e eu arrolei a ex-mulher do cara, porque era um cara 100% e tal. Mas chegou no dia do júri, e ela foi ouvida como testemunha bonatória para falar dele como era antes, e aí a promotora veio explorar, mas já teve ele é um cara bom? 100%? Tem uma Maria da Penha que uma vez você denunciou ele aqui por violência doméstica. E ela teve que falar. Eu denunciei porque ele já estava me traindo com ela, fiz isso como vingança, e aí logo depois eu tirei. Tanto que foi uma conversa logo que ele teve com ela, ela flateou, porque era pra quê? Pra afastar do lar, pra deixar longe dos filhos, pra 1000 coisas, né? Mas olha, e aí um dia você faz isso contra o seu marido ou ex-marido, você mancha ele de uma forma que queima seu relacionamento. Então, olha, você é uma mentirosa, ó, confirmou que você é mentirosa. Pois é, e pessoas, né, quem trabalha em multinacional, se tem medida protetiva, a pessoa perde o emprego. Eu tenho um cliente trabalhando numa multinacional, foi demitido por uma medida protetiva. Porque ele... E que não precisa mais nem ser crime, né, para você ter uma medida protetiva. E sabe por que ele acabou sendo preso? Porque ele estava no supermercado. É uma cidade bem pequena. Ele estava no supermercado. Ela chegou depois dele. Foi provado pela câmera do mercado que ela chegou depois.
Mas ela ligou para a polícia e chamou a polícia. Só que vai preso, porque até pedir a câmera, até disponibilizar, porque se o juiz não pedir, eu não vou mostrar, ninguém pode ver. Tem muita pergunta, muita gente me faz essa pergunta. Renan, eu tô num bar e a mulher que tem medida protetiva contra mim chega. O que eu faço? Eu indico de ir embora. Vai embora, paga a conta e vai embora. Porque até provar que não foi ela que chegou depois e eu não me aproximei, etc., você já vai ter passado uns bons dias guardado. Então, ele disse que não tinha visto, né? Ele estava lá fazendo a compra, é ela que viu. Chamou a polícia e ele foi preso. Era uma sexta-feira, imagina. Você já curte sábado, domingo lá preso, demora, né? Porque até pegar a câmera, até provar, até o juiz, acho que ficou uns 10 dias para desenrolar essa situação. Mas ele foi demitido. Antes da gente mudar de assunto, fala um pouco sobre aquela entrevista prévia. Para que ela serve e se ela ultrapassa os limites, né, do que ela se propõe a existir. Eu tenho até um artigo sobre isso. Ela deveria servir e ser feita 10 minutos antes. Por quê? Como eu disse, né? Vamos pensar em quem realmente foi vítima de um estupro. Uma criança de 3, 4 anos, que um vizinho, ou que um motorista, ou que alguém estuprou e essa criança foi dilacerada, que acontece. E teve que costurar, porque emendou vagina com ânus. Essa criança é costurada. Muitas vezes a criança chega no fórum, que a psicóloga vai fazer a primeira pergunta de como ela tá, ela já começa a suar, chorar, tem diarreia, faz xixi na calça, não tem condição emocional, não consegue. Ou uma pessoa, uma mulher mais velha que já aconteceu, a menina tinha 16, 17 anos, estava grávida, aí foi estuprado o cara e o cara bateu tanto que ela acabou abortando, ela ficou em estado de pânico, ela teve estresse pós-traumático. Então, quando chega no fórum, a pessoa fica em desespero, não consegue falar, perde fala. A entrevista prévia era para ver isso, se a criança está na lei, se a criança ou adolescente tem condição emocional e cognitiva para prestar o depoimento. Por quê? Vamos falar de um autista não verbal. Mas você falou 10 minutos antes, mas não quer dizer 10 minutos antes da entrevista dela no depoimento especial. No mesmo dia? É para ser no mesmo dia. Aí eu vou falar o que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, assim, Brasil todo, exceto São Paulo, é no dia, então, é dia 10 de junho. Dia 10 de junho vai lá, é 1h30 o depoimento. Chega aqui 1h, 1h15. Então, vai ali, entra já na sala e a psicóloga vê como que está o estado emocional dessa pessoa ou cognitivo, porque pode ser que a criança que foi molestada ou que está sendo acusada é uma criança que tem paralisia cerebral. Como é que você vai fazer um depoimento especial se a criança não fala? Se é um autista não verbal, não fala. Se é uma criança surda muda e ninguém pediu intérprete de Libras, como é que a entrevistadora vai falar com essa criança? Uhum. Eu fui chamada uma vez, no fim, a criança só falava francês. Era um menininho de 3 anos, com pai suíço, mãe francesa. Ninguém falou, a criança não fala português. Ou seja, teve que marcar para outro dia para ter um intérprete. Então, esses 15 minutos antes deveria servir para isso. O que acontece no estado de São Paulo? Marca um dia, um belo dia. Então, assim, é 10 de junho, é o depoimento especial. Vem aqui dia 3 de maio para fazer entrevista. Aí vai quem? Criança, adolescente e quem está acusando. Quem está ali com a guarda da criança. Ou a mãe, ou o pai, ou avós que fizeram uma falsa acusação e conseguiram a guarda da criança, liminarmente. São eles que levam. A entrevistadora, o entrevistador fala, entrem. E aí, vamos conversando. O que aconteceu? Faz uma entrevista como se fosse um estudo psicossocial. Em Campinas, peguei vários.
em que a psicóloga e a assistente social foram na casa da pessoa. Então, entrevista outras pessoas que estão lá, ou seja, confunde. Não era só para ver estado cognitivo e emocional, se está conseguindo depor. Você não tem que fazer isso. Muito menos, mas muito menos, tem que se fazer um relatório disso. E os juízes pedem. E os psicólogos têm que fazer. Então, assim, faça a entrevista prévia e me faz um relatório. Tem profissionais que faz o relatório certinho, que não era para existir o relatório, né? Mas faz certinho assim. Excelência, foi conversado e a criança ou o adolescente tem condição cognitiva e emocional e tem o interesse em relatar os fatos. 2 linhas. Tem outros que falam. Em entrevista com a mãe, ela contou que foi casada durante 10 anos e que aí sai relatórios de 20 folhas, de 30 e tantas folhas, de 41 folhas, assinados pela psicóloga e pela técnica do serviço social. Agora, então se torna um estudo psicossocial em que o acusado e os familiares dele foram excluídos. Uhum. Então, olha que horrível para o advogado e é muito de comum. Defesa. Sobre os fatos, relatou o quê? 2 pontos. Fala tudo que está na denúncia. Fala tudo que está na denúncia, com mais acréscimos ainda. Depois disso minha mãe lembrou. Encontrei com a minha prima, e minha prima falou também. Então, assim, piora a situação do acusado, que não tem a oportunidade. Não tem contraditório? Não tem. Inclusive, eu não vejo essa entrevista, eu só vejo o escrito. A gente não recebe ela filmada. Não pode filmar e o assistente técnico não pode participar. Então, este é um ato ilegal, porque não está na lei, então ele é ilegal, e é um ato só do Estado de São Paulo. Eu tenho pedido para vários advogados, falando assim, vamos entrar em contato com a Abracrim, vamos fazer não foi a seu pedido, foi aproveitando o seu conteúdo, que eu fiz um habeas corpus para um cliente nosso, e subi para o STJ, o STJ, na verdade eu entrei, como ele já foi condenado, eu entrei com habeas corpus porque a revisão criminal demora mais, entrei com HC no TJ, o TJ disse que não ia analisar porque foram eles que confirmaram, né, pelo acórdão a sentença, subi para o STJ, a STJ mandou voltar para o TJ julgar, e o fundamento é justamente o que a senhora trouxe no seu artigo, e eu vou deixar para quem quiser, o link do artigo dela vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, e aí você pode entrar, ler e entender o porquê dessa ilegalidade, pelo menos, primeiro que não deveria existir, e como existe, como é feito no estado de São Paulo, e como ela é munida, cheia e permeada de irregularidades que vão trazer, parece que só condenações injustas. E os advogados criminalistas precisam se unir. Eu falo isso para todos, porque daqui a pouco o criminalista vai ter fama de só condena. Mas o cliente do Dr. Renan foi condenado. Por que foi condenado? Porque alguém fez uma entrevista prévia que não deveria ser feito, excluiu o acusado, ninguém chamou a nova mulher dele para contar a história, ninguém chamou, a ex-mulher dele. Às vezes o cara já tem 3 filhas. Ele não molestou, ele é um pai incestuoso e passou 3 crianças. E só a nova, depois que ele largou dela, e daí não quis dividir o patrimônio, ou ela queria 20 salários de pensão, não conseguiu, o juiz deu 3, aí vem a acusação depois desse fato. Se pegar a cronologia, tá ali certinho o que aconteceu, depois de alguma coisa que a pessoa perdeu judicialmente ou que perdeu amorosamente. Mas só é ouvido quem acusa. Cadê o acusado? Então ele é excluído? Não pode. Não pode continuar. Então, assim, não sei, OAB, a Associação dos Advogados Criminais, alguém tem que fazer alguma coisa para impedir esse ato no Estado de São Paulo. Ou que inclua o acusado, para o acusado falar. Mas eles estão antecipando uma audiência sem... Tá na mesma, é um estudo psicossocial. Liliane, a gente já está caminhando para o final aqui. Conta para nós, primeiro, dica de livro, filme que você indica para quem gostaria de entender mais disso, quem gostaria de seguir a carreira de psicólogo jurídico e também como entrar em contato com a senhora, por favor.
Tá, meu nome é Liliane Santi, então todas as redes sociais, tá? Meu site é lilianesanti.com.br, eu tenho um blog também, Liliane Santi blog, Liliane Santi responde no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, meu nome. Dica de filmes eu vou deixar para quem se separa, porque de psicologia jurídica mesmo não tem. Tá. Né? Aqueles norte-americanos, né, são muito distantes da nossa realidade, essas séries. Eu assisti um filme maravilhoso, chama A Caça, que eu acho que é dinamarquês. A Caça é excelente, de falsas acusações, né? Eu super recomendo A Caça, né, para quem está passando por esse problema. Recomendo A História de um Casamento para quem está se divorciando, está no início do divórcio. Porque a escolha dos advogados, né? Esse filme, não sei se você já assistiu, ele mostra o quanto a advogada promove o litígio. Então, o casal ia se separar de boa, né? Eu, por exemplo, eu nunca entrei no judiciário, nem para pensão, para nada, assim. Eu tenho medo do judiciário, né? Mas, antes de eu ter esse medo que eu tenho, mesmo quando eu não sabia, quando eu me separei, nada foi discutido, assim, é tudo entre nós, né? E esse casal ia se separar até que a mulher arruma uma advogada e aí ela faz o verdadeiro estrago. Um outro bom, que é um criminalista, um advogado criminalista contando a história, já é um filme mais antigo, chama Guerra dos Roses. Como rosas mesmo, roses. Que é a história desse casal que está se separando. Assim. Então, o que se transforma um divórcio? Né? Não é fácil. As consequências são muito sérias, né? É muito difícil, os filhos sofrem demais e as pessoas sofrem, tem violência processual, né? O acusado, você vê o estado que ele deve chegar te procurando, quem é falsamente acusado. Né? Um estado deplorável, não consegue trabalhar, está em depressão ou quer matar. Né? Então, assim, eu não sei quantos, até conversei no dia daquele programa lá que tinha a delegada Terezinha e a outra delegada atual, eu lembro que eu fiz essa fala. O quanto uma falsa acusação ou o quanto o impedimento de não ver os filhos acabam fazendo a pessoa cometer, né, um feminicídio. É claro que a maioria das mulheres são espancadas e mortas, essas às vezes nem chegam a fazer a reclamação, né? Briga ali, o cara bebe, usa droga e briga por qualquer coisa, morre esfaqueada. Mas estou dizendo pós-divórcio. Né? Eu acho que teria que separar. O Estado tinha que fazer uma separação disso, uma estatística. Quantos feminicídios ocorrem com a mulher casada ali na constância do casamento e quantos já tinham um processo tramitando e o pai reclamando que estava impedido de ver os filhos. Porque teve um caso recente, assim, recente há uns 2 anos. O cara entrou na igreja onde a mulher estava, matou a mulher e aí falou assim para todo mundo. Eu morava, eu não lembro em qual cidade do sul, depois eu posso ver isso, porque até era uma pessoa próxima da minha filha. E ela se mudou para Campinas. E eu só descobri agora, e eu tô sem ver meus filhos há mais de 4 meses. E aí, o cara num ato... Né? E vai continuar sem ver os filhos, né? Vai continuar sem ver os filhos porque tá preso, né? Então, assim, desgraça com a própria vida. Mas, assim, o quanto influencia também o ato da outra pessoa. Entendo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com os atos, né? Tem um estudo da psicologia investigativa que fala o quanto a vítima também provocaria a reação de quem a mata. Então a gente não pode desconsiderar isso nos casos pós-divórcio. É verdade. Bom, pode se despedir do público. Já vamos ter que encerrar porque que pena, o papo tá ótimo. Passou muito rápido. Agradeço o convite. Quem quiser falar comigo, os advogados, eu presto consultoria. Se são para advogados, não cobro. Se são para clientes, infelizmente tem que cobrar um valor aí simbólico, porque é muita gente chamando o dia todo e é tempo que a gente gasta, né, para ficar explicando.
ainda mais quando a pessoa é leiga, assim, não conhece absolutamente nada, então preciso cobrar um valor, mas os advogados que quiserem me chamar, a gente agenda um horário, faz uma videochamada e eu explico certinho as minhas funções. Eu tenho outros artigos, não sei se dá para colocar aí no chat depois, né, no Jus Brasil, sobre a função do assistente técnico. Eu acho que é importante para quem coloca na descrição para quem não conhece. Obrigado pelo convite, espero que seja a primeira de várias. Agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Bom, quero também mais uma vez agradecer a doutora Liliane ter aceitado o convite um pouco em cima da hora, mas ela topou e eu sabia que ela ia querer, porque esse tema aqui, como ela disse, ela é apaixonada pela psicologia forense, psicologia jurídica, e eu sabia que quando a pessoa gosta do que fala, fala com clareza, fala com autoridade, fala sem precisar ser difícil, que essa é a proposta do programa, fazer uma explicação do tema de forma que todos possam entender, e eu tenho certeza que todos os ilustres entenderam. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar ou aqui na descrição, nas perguntas aqui nos comentários do vídeo, ou pode mandar particularmente, tanto para mim quanto para ela. Os contatos dela vão estar aqui na descrição também, e você pode chamá-la para tirar essa dúvida se tiver algum problema, uma vergonha de escrever nos comentários. Quero agradecer a sua audiência, você ter vindo até aqui, ficado conosco até agora. Eu vou agradecer de forma material, disponibilizando os links dos artigos, e também vou procurar os filmes aqui que ela disse, para deixar alguma forma de encontrá-los. E vou pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você conhece, que já tenha respondido por Maria da Penha, que tenha sofrido violência doméstica, que tenha um parente, alguém que você conhece, que esse tema vai ser relevante, é importante. Se inscreva no canal, acione as notificações para sempre saber. Toda quinta-feira, 21 horas, tem vídeo aqui, e normalmente todos os dias eu estreio um vídeo às 7 horas da noite. E aí você não perde nenhum vídeo novo do canal aqui do YouTube. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente até aqui, e um forte abraço até o próximo vídeo. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri, e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos, e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons.
Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lamerão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.